Bom pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. Agora a gente vai falar sobre regra de 3 composta, tá bom? É a segunda aula sobre regra de 3, a gente teve regra de 3 simples, foi a aula anterior, e agora a regra de 3 composta. Qual é a diferença de regra de 3 simples para a regra de 3 composta? Na regra de 3 simples a gente tem duas grandezas apenas, na composta tem mais do que duas grandezas, tá bom? Tem várias, podem ter 3, 4, 5, 6, não importa a quantidade. O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei um pequeno esquema de uma orientação de como a gente vai proceder para resolver a grande maioria dos problemas de regra de 3 composta, tá? Isso aqui é uma orientação, né? É um guia para a gente se organizar para fazer as questões. Então, primeiro, organizar as grandezas, colocar horas por dia, operários, a quantidade produzida, enfim, aquele tipo de coisa que aparece sempre. Aqui, analisar a proporcionalidade, que é uma coisa que a gente já viu na aula anterior, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E no final, o tópico, né, a cereja do bolo, digamos assim, né, o toque final é esse aqui, isolar a incógnita e multiplicar o restante. Eu dei um exemplo de como fica mais ou menos uma estrutura aqui. Isolar a incógnita significa a fração relativa à incógnita da grandeza da incógnita fica sozinha, tá? Igual ao produto de todas as outras grandezas colocadas em fração, tá bom? Esse é, digamos, o esquema, como funciona, de um modo geral, a regra de 3 composta. Claro, cada problema tem que ser analisado com cuidado. Os vestibulares, felizmente, né, vai ficando uma coisa cada vez mais aprofundada, uma coisa cada vez mais específica, onde você tem que pensar cada vez mais e não simplesmente fazer uma conta e dar um resultado, mas você tem que dar uma proposta de solução para uma situação, um problema. Então, muitos bizus podem não ser suficientes para resolver questões mais detalhadas, questões mais sutis, digamos assim. Então, eu vou começar aqui a fazer uma série de problemas com vocês. Vou começar aqui com a questão número 1, lembrando que o PDF da aula está no link na descrição do vídeo, tá bom? Questão 1, vamos lá. Vou ler esse problema aqui. Diz assim: em uma fábrica de doces, 10 empregados igualmente eficientes, operando 3 máquinas igualmente produtivas, produzem em 8 horas por dia 200 ovos de Páscoa. Então eu vou colocar aqui, organizar as grandezas, primeiro passo, né? Então aqui foi o seguinte: empregados são 10, 3 máquinas, trabalhando 8 horas diárias, produzem ovos de Páscoa, são 200 ovos. Continuando, a demanda da fábrica aumentou para 425. Em razão dessa demanda, a fábrica adquiriu mais uma máquina, então agora são 4, ao invés de 3. Contratou mais 5 empregados, então agora são 15. E a pergunta é: nessa situação, para atender a nova demanda, os funcionários deverão trabalhar quantas horas por dia, tá bom? Então aqui a nossa incógnita vai ser o número de horas diárias. Então, o primeiro passo já foi dado, organizar as grandezas. Segundo passo, analisar a proporcionalidade. Sempre a incógnita com as outras grandezas. E com a prática isso é muito rápido. Não acho que você demora a fazer, é muito rápido. Não tem dificuldade nenhuma em analisar isso aqui. Vamos pensar, lembre-se, de maneira bem lógica. A primeira setinha é para cima, para a gente padronizar, tá? O padrão é esse, a setinha da incógnita é para cima. Então é bem simples. Se eu trabalhar mais horas por dia, naturalmente eu preciso de menos máquinas. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu preciso de menos empregados. E se trabalhar mais horas por dia, é claro que a produção vai ser maior. Então sempre comparando a incógnita com as outras, a incógnita com as outras, a incógnita com as outras. Acabou, é rápido. Então, segundo passo, ok. Terceiro passo, segundo passo aqui, ok. Terceiro passo, isolar a incógnita, multiplicar o restante. Olha a incógnita aqui, 8 sobre x, multiplica todo o resto. Quem tiver com a setinha para baixo, fica de cabeça para baixo. E aí acabou. Então aqui vai ficar 15 sobre 10, vezes, aqui vai ficar 4 sobre 3, e aqui vai ficar 200 sobre 425.
Vamos simplificar o que dá para simplificar logo, para facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, aqui 15 dá para dividir por 3, fica 5. 10 dividido por 5, 2. Novamente, 200 dividido por 2, 100. Tá? Vou continuar daqui para ficar mais suave, o cálculo não ficar muito poluído. Então, 8 sobre x, aqui 4 vezes 100 dividido por 425. Vamos simplificar logo aqui. Dá para simplificar tranquilamente aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte: 100 e 425 posso simplificar por 25. 100 por 25 é 4. E aqui, dividir 400 por 25 é dividir por 5 duas vezes, tá bom? Então, primeiro, 425 dividido por 5 vai dar 85. 85 dividido por 5, 17. Então, vai ficar 17. E aqui, simplificando 8 com 4, dá 2. Portanto, ficamos com 17 sobre 2, 8,5. Ou seja, 8 horas e meia, tá bom? Aqui, lembrando, né? Só para 8, 4, não tem esse 4 aqui, por isso que ficou 2 aqui, tá bom? 8 horas e meia, resolvida a primeira questão, 8 horas e 30 minutos. Então, é um processo bem padrão. Aí, o que eu quero chamar a atenção nessa aula? Eu poderia, por exemplo, terminar a aula aqui e dizer, ó, acabou, regra de 3 compostos, é assim que se faz. Mas tem detalhes, tem questões onde a gente precisa pensar um pouco mais, interpretar, e não é só fazer uma conta e acabou o assunto. Então tem outras coisas, detalhes que eu quero chamar a atenção, tá bom? Então vamos lá para o número 2. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar para uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa nos 10 primeiros dias. E nos 10 primeiros dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Olha esses detalhes aí. Se a gente for na pressa, a gente sai colocando os números e acaba errando no final. Vamos colocar o seguinte, aqui estão os alunos. Quantos alunos são? Vamos ver. São 20 alunos. E vão fazer uma tarefa durante 10 dias. Dias são 10. Trabalhando 3 horas por dia. E arrecadaram 12 quilos por dia. 12 quilos por dia. Aqui são 10 dias. Então aqui, ó, eu vou colocar 120 quilos. É esse tipo de cuidado que eu digo, que tem que interpretar e não ficar preso a um bizu, a uma dica apenas, tá? São 10 dias, portanto, são 120 quilos, tá bom? Continuando. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Então o grupo agora tem 50. E passaram a trabalhar 4 horas diárias. Então aqui 4 horas diárias. Nos dias seguintes, até o término da campanha. A campanha tinha 30 dias. Aqui eu tenho 10. Quantos dias faltam para terminar a campanha? 20 dias. Os dias finais. E aí ele quer saber qual é o total de alimentos, né? O total arrecadado ao final do prazo. Não esquece, a gente está fazendo um cálculo para saber quanto eles vão arrecadar em 20 dias. Ele quer saber, no final a pergunta é quanto foi arrecadado no total do projeto. Não esquece de somar com o 120, tá? Esses detalhes são extremamente importantes. Então a setinha para cima. Vamos lá, aqui é incógnita, vê como flui rápido.
Quilogramas, arrecadação. Quanto maior a arrecadação, você tem que trabalhar mais horas por dia. Volta para cá. Quanto maior a arrecadação, você vai ter que passar mais dias trabalhando para arrecadar mais. E quanto maior a arrecadação, de mais gente a gente precisa. Todas as grandezas aí são diretamente proporcionais. Estão vendo? É só usar a lógica, usar o raciocínio do nosso dia a dia. Você analisa as grandezas sem dificuldade nenhuma, ok? É muito rápido, dura 3, 4, 5 segundos. Montando aqui o nosso esqueminha, isola a incógnita, multiplica todo o resto. Então bora lá, isola a incógnita, 120 sobre x. Aqui eu não vou precisar inverter nenhuma fração, porque tudo foi diretamente proporcional. Então não causou dificuldade nenhuma pra gente, tá? Até para simplificar aqui é bem tranquilo, ó. 20 corta com 20. Aqui eu tenho 50, posso simplificar aqui sem problemas. Com 5, 10 fica 5. Aqui eu posso fazer o 120 com 3 aqui vai dar 40. E aí 5 vezes 4, 20. 20 vezes 40, 800 quilos. Se você olhar, pode ser que tenha 800 na alternativa, e aí cuidado na hora de marcar. Aqui, esse 800 são em 20 dias. O projeto tem um mês, 30 dias. Portanto, o total é 920, ou seja, os 800 com mais os 120. Infelizmente, muita gente errou essa questão já, porque marcou 800. Então, muito cuidado na hora que você estiver fazendo. Uma coisa que eu digo sempre: saiba o que você está calculando. Isso é muito importante, tá bom? Vamos lá fazer mais uma, questão número 3, para pagar bem rapidinho aqui, para a questão número 3. Bora lá. 3. Diz assim: para escaparem de uma penitenciária, 10 prisioneiros decidem cavar um túnel de 450 metros de comprimento. Vamos lá. Em uma fuga anterior, 12 prisioneiros cavaram um túnel de 270 metros, aqui metros a unidade do comprimento do túnel, trabalhando 6 horas por noite, aqui não é horas por dia, horas por noite, durante 9 noites. Ok? Nessa fuga, a gente tem 10 prisioneiros que querem cavar um túnel bem maior, 450 metros. Se os atuais prisioneiros pretendem trabalhar 4 horas por noite, vai demorar um pouco mais, né? Porque é um túnel maior, menos gente e trabalhando menos horas por noite. Quantas noites eles vão gastar? Então, é natural que a gente encontre uma resposta maior do que 9, porque tem menos gente, vai cavar um túnel maior, fazer um trabalho maior e trabalhar menos horas por noite. Então é natural que gaste bem mais tempo. Vamos colocar a setinha de novo, aquela história de analisar a proporcionalidade. Essa é a incógnita, todo mundo em relação a ela. Quanto mais noites eu tiver de trabalho, se o prazo for maior, posso trabalhar menos horas por noite. Volta para cá. Quanto mais noites eu trabalhar, vou cavar um túnel cada vez maior. Quanto mais noites eu trabalhar, de menos pessoas eu preciso. Como assim? Se o prazo for maior, preciso de menos gente para trabalhar. Esse é o segredo, tá? Pensa de acordo com a lógica do dia a dia. Então, vamos montar e finalizar. Isola a incógnita, multiplica todo o resto. Quem está com setinha para baixo, fica de cabeça para baixo. Inverte a fração. Aqui mantém, não tem problema. Aqui vai ter que inverter. Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai fazer. Dá para simplificar rapidamente aqui, eu posso simplificar por 90. Fica 3 e 5. Outra coisa que dá para simplificar facilmente é o 10 com 5, fica 2. E aí, rápido também, mas eu não vou escrever tanto para não ficar muito poluído. 2 vezes 3 vezes 4, 12 vezes 6. Bom, 4 vezes 3 é 12, corto imediatamente. E aqui simplifica, dá 3. Multiplica meus por extremos. X igual a 27. São 27 noites. Quer dizer, 3 vezes mais tempo do que ia levar antes, tá bom?
Então, olha como está fluindo, né? Os problemas são resolvidos de uma maneira mais tranquila, mas eu acho super importante você saber o que você está calculando, é muito importante ter noção do que a gente está fazendo, porque se muitas vezes a gente ficar tentando decorar vários métodos, e se for um problema desse tipo eu faço assim, desse tipo eu faço assim, desse tipo eu faço assim, a gente pode sair confundindo tudo. Então uma ideia só resolve todos os problemas, e aí a gente pode simplesmente parar para pensar na questão de acordo com a contextualização e resolver sem dificuldade nenhuma, tá bom? Vamos para a quarta. Olha só. Certa tarefa seria executada por 15 operários, trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias. Deixa eu só colocar aqui, operários, horas por dia durante 20 dias. Então, coloca aqui. Continuando. Se 5 operários foram transferidos quando completados 13 dias, em quantos dias os 10 operários restantes concluirão a tarefa? Se agora eles trabalharão 7 horas por dia. Olha só, inicialmente a gente tem 15 operários que trabalham 8 horas por dia. Agora são 10 operários e eles vão trabalhar 7 horas por dia. Agora, olha só o segredo. A obra, presta bem atenção, a obra ela era para ser realizada em 20 dias. Vamos pensar, 20 dias é a obra. Depois que foram completados 13 dias de trabalho, é o que aconteceu a mudança, é agora. Depois de 13 dias de trabalho, uma boa parte já foi feita. Então restariam apenas 7 dias de trabalho para esses 15 aqui. Então pensa de maneira lógica. Imagina uma situação prática, você coordenando uma obra. Já se passaram 13 dias. Aí agora você vai dizer assim, caramba, o que os 15 operários iam fazer em 7 dias, esses 10 operários vão ter que fazer em X dias. Faz sentido? Vou repetir. A obra tem 20 dias, já se passaram 13, então sobram apenas 7. Aí vamos supor que você vai chegar para os trabalhadores, pessoal, eu tinha 7 dias para terminar a obra, eram 15 pessoas. Agora, o que aquelas 15 pessoas iam fazer em 7 dias, vocês 10 terão que fazer em X. Essa é a situação. E aí acabou. Não precisa acrescentar nenhuma nova grandeza, nem nada do tipo. É só fazer isso. Pensa nisso que eu falei, tá? Entende como se fosse uma situação do dia a dia. É muito simples. Quanto mais dias eu tiver para terminar minha obra, menos horas por dia eu preciso trabalhar, tá? Volta para cá. Quanto mais dias eu tiver para realizar minha obra, de menos funcionários, de menos operários eu preciso. Então, isola a incógnita, multiplica o restante. Quem está com a setinha para baixo, fica de cabeça para baixo. Simplifica 7 com 7. 8 vezes 15 é 120, dividido por 10 dá 12 dias. E a gente resolveu esse problema de uma maneira bem simples e prática, apenas compreendendo o contexto, tá bom? Mais um. Nessa aula eu estou fazendo um total de 6 problemas, tá? Vamos para o quinto, penúltimo problema. É uma questão também bem interessante porque ela tem uma contextualização e a gente não vai simplesmente montar uma regra de 3 e sair fazendo uma conta e já chega na resposta. A gente precisa analisar. É o que eu falei agora há pouco. É uma proposta de solução para resolver uma situação, problema, tá bom? Vamos lá que eu vou ler essa questão agora. Olha só. Diz assim: uma cooperativa de colheita propôs a um fazendeiro um contrato de trabalho nos seguintes termos. Então tem bastante informação nessa questão. A cooperativa forneceria 12 trabalhadores e 4 máquinas em um regime de trabalho de 6 horas diárias, capazes de colher 20 hectares de milho por dia, ao custo de R$10 por trabalhador por dia de trabalho e R$1.000 pelo aluguel diário de cada máquina. Olha quanta informação tem, mas está tudo aqui no texto, tá bom? O fazendeiro argumentou que fecharia o contrato se a cooperativa colhesse 180 hectares de milho em 6 dias,
com um gasto inferior a R$25.000. Para atender às exigências do fazendeiro e supondo que o ritmo dos trabalhadores e das máquinas seja constante, a cooperativa deveria, olha só, não é uma pergunta tão direta assim, quantos dias, quantas horas por dia? Ela deveria, tem 5 opções. Olha as opções: manter a proposta, oferecer 4 máquinas a mais, oferecer 6 trabalhadores a mais, aumentar a jornada de trabalho para 9 horas diárias, reduzir em R$400 o valor do aluguel diário de cada máquina. Olha como são as alternativas. Então não é simplesmente um cálculo e já dá a resposta. É onde você tem que fazer agora é dar uma solução para um problema. Então tem que ver o que está acontecendo. Bom, vamos pensar de uma maneira bem objetiva, né? Qual é o custo desse trabalhador? Qual é o custo diário que é o que o dono, digamos, da colheita tem? Vamos ver, vamos fazer as contas aqui. Olha só, são 4 máquinas. Cada máquina é R$1.000 por dia. Então vamos ver o custo. Primeiro com as máquinas. R$1.000 vezes 4, né? Então, R$1.000 por máquina, né? Mas como são 4, R$1.000 por máquina. Então vamos lá, como são 4 vezes 1.000 dá 4.000. Então só com as máquinas são R$4.000. E os trabalhadores, está aqui, ó, R$10 por trabalhador, por dia de trabalho. Quantos trabalhadores são? 12. Então são 10 vezes 12 trabalhadores, R$120. Então eu tenho um custo diário de R$4.120. Isso aqui é o custo inicial. O que é que ele quer? Ele quer que tenha uma colheita de 180 hectares de milho em 6 dias. Beleza? Vamos pensar, quanto é o 180? Bora fazer aqui. 180 hectares de milho em 6 dias, com um custo que não ultrapasse R$25.000. Bom, se ele quer fazer isso em 6 dias, vamos dividir aqui R$25.000. Olha só, eu nem estou montando a regra de 3, porque tanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo, que eu prefiro entender o problema como se fosse uma conta do dia a dia. Imagina que você é o fazendeiro que vai estar responsável por isso, tá? Então a conta que você vai fazer é essa: R$25.000 dividido por 6. Isso daqui dá 4.166,100 aproximadamente, tá bom? Então vê, o custo aqui está um pouco maior. Olha só o que está acontecendo. Para ele não ter um custo maior que R$25.000, olha o que tem que acontecer aqui. O custo dele já é 4.120, aqui está 4.166,66. Então ele só pode aumentar o custo dele em aproximadamente aqui 46. Tá bom? Isso é o máximo que ele pode aumentar por dia. Aí vamos pensar, dá para alugar mais uma máquina? E aí? Quanto é o aluguel da máquina? É R$1.000 por dia. Ele só pode aumentar isso aqui por dia. Então não dá para alugar uma máquina, concorda? Tudo isso. O desejo dele é colher 180 hectares em 6 dias. Bom, são 180 hectares, 180 hectares em 6 dias. Bom, se você dividir 180 por 6, você vai ter 30 hectares por dia. A colheita atual, quanto é? 20 hectares por dia. Bom, pensa comigo. Se a colheita atual é de 20 hectares por dia, e eu quero que passe para 30 hectares por dia, eu quero aumentar em 50% a colheita. Se eu aumentar a carga horária de trabalho dos meus funcionários em 50%, eu consigo aumentar em 50% a colheita. Ok? Vamos lá. Então, se eu aumentar a carga horária atual é de 6 horas. Se eu aumentar em 50%, eu vou aumentar para 9 horas. Então, se eu fizer isso, aumentar em 50%, eu vou aumentar em 9, a parte dos trabalhadores. Só que os trabalhadores, cada um
vai me custar R$10 por dia, certo? R$10 por trabalhador. Como são 12, então seria 120 para eles trabalharem as 6 horas, mas na verdade eu quero menos, né? Eu preciso apenas de 50% na carga horária, e aí com isso eu não ultrapasso o meu gasto diário, e aí tem essa vantagem, tá bom? Olha só, as alternativas são manter a proposta. Não, a proposta, se eu mantiver, eu não consigo arrecadar tudo isso. Oferecer 4 máquinas a mais, de jeito nenhum, cada máquina é R$1.000, não tem condição. Oferecer 6 trabalhadores a mais, também não, porque se oferecer 6 trabalhadores a mais, cada trabalhador custa R$10, 6 trabalhadores a mais seria R$60. E aqui, aumentar a jornada de trabalho para 9 horas diárias. Bom, são 6 horas por dia, jornada natural. Se eu aumentar para 9 horas e 50%, eu consigo colher os 10 hectares a mais, e aí resolvo o meu problema dentro do orçamento. E a letra E seria reduzir em R$400 o valor do aluguel diário de cada máquina. Se eu reduzir em R$400 também não vou conseguir diminuir esse custo, ok? Então a resposta correta é letra D de dado. Finalizamos essa questão número 5. Uma questão onde você tem que fazer uma leitura da situação, que eu acho bem interessante. Não é simplesmente montar, mas sim analisar uma situação, um problema. Minha sugestão é sempre essa: se achou, ficou meio difícil, tem muita informação, pausa o vídeo, assiste de novo, ou então tenta fazer sozinho de novo, e a ideia vai se sedimentando bem direitinho, tá bom? Agora a questão número 6, a última. Essa última é bem parecida com a questão número 4, tá? Aquela do serviço que foi interrompido no meio e tem que ser terminado depois. Uma turma de 20 operários começou uma obra a 1º de março para terminá-la 4 de abril. São 35 dias de obra, trabalhando 6 horas diárias. Então vamos lá colocar aqui operários, horas por dia, número de dias. Ao término do dia 14, o proprietário lhe diz que precisa da obra terminada no dia 24 de março. Olha só, então, o que está acontecendo é o seguinte: inicialmente tinha 20 operários que trabalhavam 6 horas diárias. O prazo total da obra era de 35 dias, começou dia 4. Ao final do dia 14, o proprietário lhe diz que precisa terminar dia 24. Bom, ao final do dia 14, se começou dia 4, no final do dia 14 se passaram 10 dias. A obra toda tem quantos dias? A obra toda tem 35 dias, ok? Ele diz agora que o proprietário diz que precisa da obra terminada no dia 24 de março. Então o que significa que vai ter que terminar no dia 24 de março? Significa que vai ter que reduzir o prazo. O prazo da obra agora não tem mais 35 dias, vai ter que terminar no dia 24. Como está no final do dia 14, só tem do dia 15 até o dia 24. Tá bom? Então vão ser esses 10 dias apenas que tem de prazo. Então, a partir do dia 15, coloca mais 8 operários e aumenta as horas diárias de trabalho, de modo a ver seu desejo satisfeito. Então as horas diárias aqui a gente não sabe quanto é. Ele coloca mais 8 operários, ficam 28 operários. Então é aí que entra aquela partezinha que eu falo sempre, né? Bom, a obra tem 35 dias, já foram trabalhados aqui, ó, do dia, começa dia 1º e foi até o dia 14, tá bom? Então, se você imaginar do dia 1º até o dia 14, se passaram 14 dias, tá? Vamos pensar assim: dia 1º ao dia 14 se passaram 14 dias, restam 21 dias para a obra ser terminada. Só que do dia 14 acabou, do dia 15 ao dia 24 só tem 10 dias. Era para ser 21, mas só tem 10. Qual é o raciocínio?
o que aqueles 20 operários iriam fazer em 21 dias, lembrando, por que 21? Porque do primeiro dia da obra até o 35º são 35 dias, mas como ele parou no dia 14, faltavam ainda 21 dias. Então, o que os 20 operários deveriam fazer em 21 dias, esses 28 coitados vão ter que acelerar o prazo e fazer num tempo menor. Que tempo menor é esse? Do dia 15 ao dia 24, ou seja, em 10 dias. Esse é o raciocínio. O que os 20 fariam em 21 dias, que era o que estava faltando para acabar a obra, os 28 operários vão fazer somente em 10. E agora, setinha para cima, padronizando a incógnita sempre para cima. E vamos lá, rapidamente. Quanto mais horas por dia eu trabalhar, de menos operários eu preciso. Volta para a incógnita. Quanto mais horas por dia eu trabalhar, menor vai ser o prazo que eu vou terminar a obra. Ok? Vamos finalizar agora? Isola a incógnita, multiplica todo o resto. Quem tiver com a setinha para baixo, fica de cabeça para baixo. 6 sobre x igual a 28 sobre 20 vezes 10 sobre 21. Setinha para baixo, a fração inverte. Bom, dá para a gente simplificar aqui o 28 com o 21, eu simplifico por 7, fica 4 e 3. Outra coisa, o 20 simplifica por 4, fica 5, e o 10 por 5 fica 2. Então foi legal, né? Ficou bem rápido. 6 sobre x, 2 sobre 3. E aí a gente chega x igual a 9 horas. Por coincidência, o mesmo nome da questão anterior. Então, eles têm que trabalhar 9 horas por dia, tá bom? Bom, gente, essa foi um apanhado geral sobre regra de 3 compostos. Fiz diversas questões. Espero que essas ideias ajudem vocês a resolver os problemas que vocês vão encontrar pela frente, tá bom? Até a próxima.